TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, Rio Branco. Oferecimento Fogás. Peça gás pelo aplicativo e receba em casa. Baixe grátis. Olá, muito bom dia. No Acre são 6 horas mais 17 minutos. Já está no ar mais um Bom Dia Rio Branco. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2016. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. Já estou chegando com mais um Bom Dia Rio Branco, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8 SBT. Sempre depois do meu amigo Bispo José, com o programa Verdade que Liberta. Eu estou aqui com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco para levar para você as notícias, as informações, tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui na sua TV Rio Branco, no seu Bom Dia Rio Branco. Obrigado você que acorda cedo todas as manhãs, você que está saindo do seu plantão de trabalho, passou a noite trabalhando, está se preparando para ir para casa, para descansar, ou você que passou a noite dormindo, está acordando agora para ir trabalhar, para ir para a escola. Muito obrigado por sua audiência e por sua companhia. Mas vamos deixar de conversa? Vamos para os destaques de hoje. No Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, você vai ver que para os presidentes do Sindicato dos Taxistas, os profissionais que foram presos durante a operação da Polícia Militar não integram nenhuma facção criminosa. Você vai ver também. Em Rio Branco, o PROCON inicia uma série de fiscalizações, principalmente nas escolas particulares. O objetivo é impedir a presença de itens indevidos na lista de materiais exigidos pela instituição. Veja ainda, o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários fala sobre o caso do preso suspeito, do agente, aliás, que foi preso suspeito de ter passado armas para os presidiários do Francisco de Oliveira Conde. Você vai ver também, em entrevista coletiva, a juíza explica os motivos que determinam a soltura de 15 acusados de integrarem o Comando Vermelho no Acre. E ainda, familiares de presos no Francisco de Oliveira Conde estão cobrando notícias dos presos que estão ainda ali na unidade prisional. Esses são os nossos destaques. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro. O Bom Dia Rio Branco está no ar. No Acre são 6 horas mais 19 minutos. Já estou de volta em definitivo com o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira. Agradecendo sua audiência, sua companhia. Você que acorda cedo todas as manhãs. Você que não perde um só Bom Dia Rio Branco. Quero mandar um bom dia especial para Sebastiana Moura lá no Canaã. Ela que assiste todos os dias o Bom Dia Rio Branco, acompanha todos os dias o Bom Dia Rio Branco aqui na TV Rio Branco. Ou você em qualquer parte da nossa capital, no primeiro ou no segundo distrito. Pessoal dos municípios vizinhos, Porto Acre, Senador Guiomar, Bujari, obrigado pela audiência e pela companhia. Eu já começo o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira trazendo a palavra e o que diz o presidente do Sindicato dos Taxistas. Segundo ele, os profissionais que foram presos durante essas várias prisões que aconteceram nos últimos dias de membros de facções criminosas, segundo ele, os profissionais não integram nenhuma facção. Paulo Roberto tem os detalhes. O presidente do Sindicato dos Taxistas, Esperidião Teixeira, criticou a prisão de 2 profissionais ocorrida na noite de sexta-feira durante uma operação da Polícia Militar para prender suspeitos de integrar uma facção criminosa. Na ação, houve troca de tiros, um dos suspeitos morreu, uma criança foi baleada e os demais ocupantes do táxi foram presos. Hoje a categoria é vítima dessa operação covarde, onde 2 profissionais foram presos, não tem passagem pela polícia, foram presos, deixados junto com os bandidos, apanharam a noite inteira, estão aqui todos. Hoje, nenhum deles pode ficar na sua casa mais, porque o pessoal do crime organizado avisou que haverá represália e serão todos mortos. E eu te pergunto,
A segurança pública do Acre tem condições de fazer alguma coisa? Fizeram acusações covardes, está aqui o boletim de ocorrência, que aí nós vamos entrar na justiça, vamos procurar o Ministério Público para tomar as providências. Isso não pode ficar assim. Para o presidente, os taxistas foram tratados como bandidos. Segundo ele, nenhum dos dois tem passagem pela polícia e foram indiciados em diversos crimes. A associação à organização criminosa, tentativa de homicídio, dentre outros. A polícia abordou, falou para o cliente, chamou o táxi, que o taxista não ia confirmar a corrida, que o mesmo estava preso. Jogou ele no chão, colocou a arma na cabeça, através de chute e pontapé, todo tipo de humilhação que ele passou, e foi conduzido ao local, que ele não tinha por que negar, levou a polícia lá e lá foram apreendidas essas armas, que eu não sei quantas armas foram. E a partir daí, além deles agora, o crime organizado está pedindo, no caso, quer receber essa dívida das armas, imputou ao taxista esse prejuízo. E a polícia não pode fazer nada por nós. E agora, segundo a informação que obteve no dia da audiência de custódia, que os bandidos vão metralhar o ponto de táxi e vão matar os taxistas, os dois taxistas. Um dos taxistas presos relata como tudo aconteceu. Pediram 2 táxis lá para a gente atender, ligaram no 0800. A gente pegou e foi atender essa corrida. Chegando lá, os rapazes entraram no meu carro e os outros entraram no carro do outro rapaz. O que eles falaram quando entraram no veículo? O motorista não olha para trás não olha para trás não. Que pediram para mim deixar eles no Cadeia Velha. Chegando lá, deixei eles no Cadeia Velha, eles pagaram a corrida, normal. Voltei para o ponto, chamaram outro carro na esquina do Betinho, lá perto do nosso ponto. Fui atender lá. Chegando lá, estava parado. O policial já chegaram, já com a arma na minha cabeça, tudo. Pediram para mim sair do carro, sair. Aí ainda perguntaram, alguém chamou o táxi aqui? Uma moça foi, levantou a mão, foi eu. Aí o policial, agora você não vai ter mais táxi não, seu taxista está preso. Aí me colocaram no chão e começaram a dar pressão, com a arma na cabeça, chute nas costelas, para mim dizer onde foi que eu tinha deixado os caras. Aí agora eu estou sendo ameaçado de morte. O comandante do 2º Batalhão responsável pela ocorrência, o Tenente-Coronel Bino, deu a versão da polícia para o caso. Nós tínhamos um levantamento da nossa seção de inteligência que dava conta que naquele endereço, a certa altura da noite, veículos viriam a apanhar um grupo de criminosos, e esses criminosos estariam armados. Foi feita uma campana e, para nossa surpresa, esses 2 veículos eram táxis. A partir daí iniciou-se um acompanhamento, foi dada a ordem de parada, eles começaram a se evadir. A certa altura começaram a disparar contra as nossas guarnições, né? Ao passar aqui pela corrente, pelo quartel do BPTran, as nossas equipes também fizeram uma barreira para um dos veículos. Esse veículo, inclusive, jogou o veículo contra o sargento, que por sorte não foi atropelado, e ao chegar na BR começaram o disparo contra a nossa guarnição. E não teve outra forma de nós reagirmos, senão disparando também, para defender a vida, em primeiro lugar, dos policiais. Segundo o oficial, os taxistas teriam furado uma blitz em frente ao batalhão de trânsito. O comandante afirmou que houve acompanhamento e somente neste ponto da BR-364 o veículo foi parado e os acusados presos, além de armas de grosso calibre, um fuzil, uma espingarda e um rifle, que foram apreendidos em poder dos suspeitos. Chegando mais à frente na rotatória do Distrito Industrial, nós conseguimos fazer o bloqueio e efetuamos a prisão. Infelizmente, no veículo nós presenciamos a presença de um adolescente e de uma criança, né? O adolescente veio a óbito, a criança ficou ferida, é o que nós lamentamos profundamente. O taxista confirmou que vem sofrendo ameaça de morte por conta das armas que foram apreendidas pela polícia. Que a noite toda, aí chegando no fórum, uns policiais viram lá que eles estavam ameaçando a gente e separaram, deixaram a gente na outra cela. Mas lá no ML a gente ficou junto lá, eles me deram um bicudo, me bateram. Olha, são 6 horas mais 25 minutos. Esse é um assunto bem complicado e bem delicado para que a polícia consiga esclarecer de forma rápida e, podemos dizer assim, de uma forma bem justa. A verdade é que sabemos que muitos desses membros de facções criminosas, esses indivíduos que praticam assaltos, homicídios e muitas outras atrocidades pela cidade afora, eles usam os taxistas. Entram, abordam, dão sinal de parada, o taxista para como se fosse um passageiro normal
Eles entram e acabam tendo ali como primeira vítima, como primeiro refém, o próprio taxista que está trabalhando, está tentando ganhar o pão de cada dia. Agora, não podemos também, de início, condenar aqui a atuação da polícia, porque se o taxista estava conduzindo os meliantes, a polícia, é obrigação da polícia investigar e até que se esclareça tudo, se achar necessário, se a autoridade policial, a justiça, achar necessário, mantê-los presos. Agora, não é porque, pelo fato de estar trabalhando, que o cara também já tem ali uma credencial de cidadão honesto. Tem que se investigar. Isso aí é fato. Em todos os locais nós sabemos que existem pessoas boas e pessoas ruins. E no meio dos taxistas não é diferente. Por isso que eu acho importante que a polícia investigue e esclareça se realmente os taxistas foram vítimas dos assaltantes, dos homens que entraram no táxi. Isso, com certeza, será esclarecido. São 6 horas mais 27 minutos. Obrigado por sua audiência, por sua companhia. Você, meu amigo, minha amiga, em qualquer parte de Rio Branco. Lembrando, todas as informações, todas as matérias exibidas no Bom Dia Rio Branco, você pode revê-las na íntegra acessando o nosso portal na internet. É o www.oriobranco.net. 6 horas mais 27 minutos. Vamos falar agora da fiscalização que está sendo feita pelo PROCON. O órgão está fiscalizando principalmente as escolas da rede particular de ensino. Tudo isso porque todos os anos, algumas dessas escolas colocam na relação de materiais itens que, segundo o PROCON, não são obrigatórios, podemos dizer assim. Acompanhe detalhes na reportagem de Thaís Farias. Todos os anos, o Instituto de Defesa do Consumidor faz uma visita às escolas particulares para tratar sobre a lista de material exigida pelas instituições. Este ano, o PROCON Acre decidiu antecipar as inspeções para evitar correria no próximo ano letivo. É o início da operação Volta às Aulas, quando a gente confere lista de material escolar, né, as planilhas de custos. Nos anos anteriores a gente faz uma reunião. Esse ano, como as escolas já estão orientadas, né, anos seguidos, a gente vai fazer a fiscalização em loco, ou seja, a gente vai verificar em loco essa adequação. A planilha de custos e a lista de material escolar tem que estar disponível para os pais nos murais da escola. Mas antes disso, a gente dá prazo para que as escolas adequem a listas de material escolar, que não pode ter material de expediente, material de uso comum. As planilhas de custo têm que justificar o aumento de um ano para o outro, o aumento de mensalidade. E aí, antes disso, antes de dar acesso aos pais, eles têm que enviar aqui para o PROCON, para que a gente possa verificar se há alguma irregularidade e dar tempo dos pais terem acesso a esse material e fazerem o pagamento das mensalidades sem nenhum problema. O órgão orienta a atenção redobrada aos pais durante as compras. Na manhã de ontem, os fiscais deram início às inspeções junto às direções de ensino particular e ressaltaram os itens que não devem constar na lista de material do aluno. Nenhum material de expediente ou de uso comum. Resma de papel, copo descartável, papel higiênico, nada de uso comum. Tudo isso integra o valor da mensalidade. Então, os materiais escolares que podem estar na lista são materiais de uso individual do aluno, só aquele que o aluno vai utilizar durante o ano. A chefe de fiscalização lembra a importância das escolas estarem cientes e adequadas sobre a não obrigatoriedade da compra de materiais de uso coletivo. Como toda a rede de ensino privada já está orientada quanto à forma de pedir os materiais escolares, as cobranças de mensalidade, esse ano a gente vai fazer a verificação em loco. Qualquer escola que tiver irregular, ela com certeza vai ser autuada. É importante essa fiscalização do PROCON, porque até tempos atrás e hoje ainda tem escolas que insistem em pedir materiais absurdos, pode-se dizer assim, papel higiênico, copo descartável e muitos outros itens que seriam obrigação, na linguagem bem popular, temos que dizer assim, seria obrigação da escola fornecer para os alunos que muitas vezes já pagam uma mensalidade com o preço lá em cima. Isso tudo era uma tentativa de conseguir ali conter gastos, de tentar dividir, podemos dizer assim, os gastos com os pais e com os alunos, o que é simplesmente proibido pelos órgãos de proteção. 6 horas mais 31 minutos,
Obrigado por sua audiência, por sua companhia. Você está no Bom Dia Rio Branco. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, Canal 8 SBT, com mais um Bom Dia Rio Branco, levando para você a notícia e a informação. 6h31, você lembra que na semana passada, durante aquele confronto que aconteceu ali no presídio Francisco de Oliveira Conde, um agente penitenciário foi preso em flagrante. Esse agente, ele é suspeito de ter passado armas para os detentos lá do presídio iniciarem toda aquela guerra, e agora o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários fala sobre o caso. Paulo Roberto. O presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Estado falou a respeito da prisão do agente Leandro Gomes Ferreira, ocorrida na noite de quinta-feira após o confronto entre presos no interior do presídio Francisco de Oliveira Conde, onde o AGPEN foi preso em flagrante pela acusação de ter passado armas para os detentos. Se isso é verdade, a gente tem que cortar na carne. Mas a gente não pode tomar decisões precipitadas e sair acusando uma classe como um todo. Porque a classe, ela é muito responsável. E aí a gente fica se perguntando se em todo canto tem a banda podre do órgão, seja lá advogado, médico, PM, agente penitenciário. Mas eu te garanto que todos são, 90% dos nossos agentes são honestos. Janes esteve na sede do IAPEM para uma reunião com o presidente do Instituto para tratar de uma série de reivindicações para a categoria, principalmente sobre a situação dos agentes contratados recentemente pelo governo, já que os mesmos não usam armas quando estão de plantão. Eles estão hoje praticamente de mão atadas. Veja bem, eles não têm arma, não têm nada. E aí naquele momento da invasão, da rebelião, lá do princípio de rebelião do pavilhão L, tinha dois agentes provisórios e 2 agentes efetivos para cuidar de 216 presos. O presidente lamentou a morte do agente penitenciário Vando Medeiros da Silva, de 33 anos, assassinado na zona rural da cidade de Tarauacá, interior do estado. O crime aconteceu na tarde do domingo passado. A esposa dele foi para a zona rural de Tarauacá e ele foi alvejado a um tiro ontem às 16 horas de domingo, lá no município de Tarauacá. E aí a gente fica muito preocupado com a classe dos agentes penitenciários. A gente tem que ficar preocupado não só com os agentes penitenciários, mas com todo mundo que trabalha no sistema penitenciário, que a qualquer momento esse sistema pode explodir, como já está acontecendo há muito tempo. E a gente tem colocado a preocupação com a gente, com os trabalhadores do sistema penitenciário. E aí acho que algumas pessoas estão virando as costas para o sistema penitenciário, que de maneira alguma a gente tem como deixar esse sistema estar falido, mas de todos os dias estão ali prestando bom serviço para a sociedade, para aquelas pessoas que estão ali. 6h mais 34. Vamos falar agora da soltura, vamos dizer assim, de cerca de 15 integrantes de uma das facções criminosas, que é o Comando Vermelho. O juiz explica os verdadeiros, os reais motivos pelos quais esses cerca de 15 integrantes foram soltos por determinação da Justiça. Paulo Roberto. A 4ª Vara Criminal do Estado do Acre soltou na última sexta-feira 15 suspeitos de integrarem o Comando Vermelho em Rio Branco. A principal justificativa, segundo o juiz Clóvis Augusto, foi a falta de provas apontada pelo Ministério Público. O juiz propôs uma coletiva para explicar os fatos. Nós recebemos esse pedido no dia 18 de outubro, analisamos esse processo. Na análise desse processo, entendemos que havia razão do que o Ministério Público falou, e na quarta-feira, pela manhã, eu decidi, à tarde eu assinei os alvarás, e eles deveriam ser cumpridos ao final da tarde de quarta-feira. Só que foi o dia e o momento em que explodiu a rebelião no presídio, né, e eles não foram colocados em liberdade, embora já devessem ter sido colocados em liberdade naquela data. Não foram, porque o oficial não conseguiu chegar ao local porque estava tendo a rebelião. A presidente do Tribunal de Justiça do Acre enalteceu o trabalho do Poder Judiciário empenhado neste caso e garante que o titular da 4ª Vara Criminal apenas exerceu seu papel. Nesse fato, liberou, soltou, porque não havia a presença dos requisitos legais. Então, o Poder Judiciário está cumprindo seu papel. Quando há prisões, como vocês têm percebido, têm sido deflagradas operações com prisões. Quem prende? O Poder Judiciário.
quem prende, o juiz, não é? Ele é a autoridade que está fazendo as prisões. E, naturalmente, que há todo o sistema, a polícia e o Ministério Público. O Ministério Público é o senhor da ação penal. É ele que pede prisões, ele que pede relaxamento. Não é? Então, assim, querer imputar, neste momento, qualquer arranhura, qualquer nódoa, a menor que seja, ao doutor Clóvis, não é? É algo que nós não podemos compactuar. De acordo com o juiz, a soltura dos suspeitos deveria ter acontecido na última quarta-feira. Porém, devido à rebelião, precisou ser adiada. Ele descartou qualquer relação entre o relaxamento da prisão com o conflito no presídio. Como o Ministério Público não tinha provas para denunciar essas pessoas, pediu, então, a sua soltura e a continuidade das investigações com relação a essas pessoas. Nem todas foram colocadas em liberdade porque tinham processos em outras unidades ou em outros processos nos quais eles estavam presas. A soltura dessas pessoas não tem nenhuma ligação com o evento da rebelião, porque ela, inclusive, foi pedida antes, né? Só foi cumprida depois por conta da rebelião, né? Mas era importante que fossem colocados em liberdade porque havia um pedido do Ministério Público. 6 horas mais 37 minutos. Fazer logo aqui uma correção, que eu falei que a matéria era de Paulo Roberto, quando na verdade é da competente Thaís Farias. Está aí, está feito o registro, está feita a correção. 6 horas e 38 minutos e eu acho que esse é um assunto que ainda vai render muito. O Sindicato dos Taxistas já se pronunciou quanto à prisão dos profissionais que foram presos. O sindicato, a Associação dos Agentes Penitenciários também se pronuncia. A Justiça fala de alguns membros, alguns suspeitos que estão sendo liberados e muitas outras coisas que ainda vão acontecer. Tudo isso por conta daquele confronto entre presos que aconteceu semana passada e que teve aquele dia turbulento em toda a cidade e principalmente no presídio. Vocês querem ver como isso ainda vai longe? Os familiares dos presos estão cobrando aí, principalmente das autoridades, notícias a respeito dos detentos que estão ali no presídio Francisco de Oliveira Conde, querendo saber como está a situação, se está controlada, se todo mundo está bem. Paulo Roberto tem os detalhes. Familiares de presos e presas da unidade Francisco de Oliveira Conde promoveram uma manifestação em frente à sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre. O objetivo do ato, segundo as famílias, é que elas não têm notícias sobre os parentes que estão na unidade desde a quinta-feira passada, após o motim registrado no presídio, com a visita suspensa por tempo indeterminado. Rosa não tem contato com o filho. Depois disso, eu não vi mais nada, eu não sei mais de nada, o que está acontecendo com meu filho. Eles estão maltratando muito lá dentro, eles estão passando fome, eles não têm nada lá dentro, entendeu? Então, por que eles não querem deixar pelo menos a gente ver a situação deles, fico chamando eles de lixo. Gislaine também quer saber informações da direção do IAPEN sobre a tia. Segundo a moça, o que ela sabe no momento é que as presas estão sem roupas, comida, além de outros pertences pessoal para higiene. De acordo com Gislaine, foram retirados após um motim entre os presos dos pavilhões J, L e K. A informação que a gente recebeu é que elas estão sendo maltratadas, elas estão com hematomas, algumas muito machucadas mesmo, que não conseguem levantar. As coisas que nós familiares levamos para ela foram jogadas como lixo. Inclusive ontem receberam ligações para que fossem pegas essas coisas e jogadas como entulhos, o que a gente fica impressionado porque a gente chega e compra medicação, a gente compra as coisas para as pessoas, para os agentes, para as outras entidades chegarem lá e jogarem como lixo. Dona Maria quer uma explicação das autoridades sobre a real situação dentro do presídio, já que parte dos pavilhões J, L e K, onde aconteceu o conflito entre os presos na quinta-feira, ficou totalmente destruído. Os presos estão nus, só estão de cueca, comida não tem. Nós queremos também que a doutora Luana venha reivindicar com a gente aqui também, porque o que está acontecendo, o governador, seu secretário, porque isso não pode estar acontecendo com as pessoas, porque eles estão devendo, estão pagando o que estão devendo lá. Por que eles vão acordar? Porque tudo que tem lá é custado da família, não é roubado.
Uma comissão formada por familiares dos presos foi recebida pelos representantes do IAPEM e dos Direitos Humanos. A imprensa não teve acesso. Seis horas mais 41 minutos. Você que acompanha o nosso Bom Dia Rio Branco, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Você já conhece aqui meu amigo Nelson. Bom dia, Nelson. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Nelson da Autoescola Vitória, que traz sempre novidades. Estamos em outubro ainda. Continua, né? 20% de desconto nos serviços? 20% de desconto nos serviços para pagamento à vista. É um diferencial enorme que nós estamos trazendo para você que tem o projeto de fazer a sua habilitação. Tínhamos iniciado para ir até o dia 15, mas houve alguns pedidos para esperar o próximo pagamento e nós estamos aí estendendo, vamos até o final do mês com esse desconto. A procura está boa, o povo está comparando com a concorrência e vendo que, além de ter preço bom, a gente também tem qualidade, Tião. Nelson, e por falar em preço bom, qualidade, o tempo de habilitação, de fazer uma primeira habilitação, é o mesmo tempo independente de qualquer autoescola ou o processo pode ser antecipado? Como é que funciona essa situação toda? Olha, com relação ao tempo, o processo ele tem validade de 1 ano. Eu digo sempre na sala de aula que, dependendo da Autoescola Vitória, você pode concluir ele em 3 meses. Mas Menos que isso não pode, não tem como. Tem cliente que consegue, né? Mas é cliente que está livre, está de férias prolongadas, está disponível no mercado, tem tempo para fazer 2 aulas por dia em cada categoria, aí ajuda. Mas a maioria dos clientes ele não tem tempo, ele trabalha, ele estuda, ele faz a carteira sempre no imprensado do dia. E aí a gente leva aí 3 meses para concluir um processo de habilitação em categoria AB. Quando é só uma categoria é mais rápido, faz em 2 meses. E quando você fala aí do imprensado, que muitos têm essa questão do imprensado, que trabalham, que não tem bastante tempo para fazer o processo da Carteira Nacional de Habilitação, se o cidadão trabalha o dia inteiro, a Autoescola Vitória ela consegue se adequar aí a ele para que ele faça as aulas à noite, para que ele participe em horários que ele tenha disponibilidade? Sim, a gente abre um espaço e trabalha com hora extra com o nosso funcionário para atender eles antes do expediente, no horário do almoço, no horário depois do expediente de trabalho do cliente, contando que a gente atenda a demanda e quem sai de lá satisfeito seja o cliente. Nelson, então passa o endereço da Autoescola Vitória, passa o telefone para quem está em casa, para quem acompanha o Bom Dia Rio Branco. Então, pessoal, a Autoescola Vitória está na Rua Minas Gerais, 815, aqui no Preventório. E lembrando para você que está em um processo de mudança de categoria, você que quer mudar sua categoria para E ou para D, procure a Autoescola Vitória. Nós temos o melhor preço e a melhor qualidade no serviço para você. Então, você que está pegando um processo, você que está aí abrindo seu processo para uma mudança de categoria, procure a Autoescola Vitória, tá? O telefone da Autoescola Vitória é 3223-5602. 3223-5602, aqui no Preventório. Eu saio daqui e já vou para lá fazer o cafezinho para atender você, que vai chegar lá agora de manhã. Tá certo, obrigado Nelson pela sua participação, pela sua vinda aqui no Bom Dia Rio Branco. O Nelson que sempre traz novidades, sempre traz promoções e ele não falou, mas eu vou relembrar, você que está querendo fazer sua carteira nacional de habilitação e não tem aquele cartão de crédito para parcelar o valor, a Autoescola Vitória continua com o sistema de nota promissória, né Nelson? Continua aí com um diferencial, com datas programadas para a data do cliente. Ele escolhe a data, a gente montou um sistema e o cliente agora escolhe a data para que essa promissória vença, para ela não vencer antes do pagamento, para não vender muito longe do pagamento dele, enfim, ele decide qual é a data que, dentro do mês que ele quer pagar. Tá certo, 6 horas mais 45 minutos. Vamos agora para o Tribunal Regional Eleitoral, porque eles se reuniram com os servidores se reuniram para debater o resultado das eleições municipais de 2016. J. Guimarães tem as informações. Juízes eleitorais, desembargadores, diretores e servidores comuns do Tribunal Regional Eleitoral passaram a segunda-feira reunidos aqui em Rio Branco. Eles fizeram várias avaliações sobre a logística utilizada pelo TRE nas eleições deste ano, em busca do aprimoramento para os próximos pleitos.
Ao final do encontro, eles mapearam os pontos positivos que mereceram ser comemorados por todas as equipes que se dedicaram ao processo eleitoral deste ano. Um dos pontos que destacamos muito foi a eleição mais célere que nós tivemos esse ano. A apuração foi muito rápida. Nós tivemos também o maior número de inscritos em EAD, mesários, voluntários que fizeram cursos online pela internet, né? Então, assim, isso foi nacionalmente, o Acre se destacou nisso. Nós também tivemos eleições muito seguras. A Força Nacional nas ruas fez com que pouquíssimas ocorrências existissem no dia do pleito. Então, assim, no todo, um fechamento bem positivo às eleições de 2016. As coisas que não deram certo também foram mapeadas pelos servidores do Tribunal Regional Eleitoral e colocadas em um painel de debates. E uma coisa que tem preocupado bastante nas discussões dos grupos que estão ocorrendo agora é a PEC 241, que é o corte orçamentário. E isso a gente tem que se readequar, porque teremos que fazer as eleições com um corte orçamentário muito grande. Então, além disso, tem várias rotinas que a gente internamente também tem que melhorar, tipo treinamentos, né? Dar muito enfoque no treinamentos, ter um bom relacionamento com a imprensa, ter transparência no processo, isso é muito importante. Todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do interior do Acre, inclusive os juízes, também participaram do encontro de avaliação aqui em Rio Branco. Para as próximas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral tem um desafio bem maior ainda: como fazer tudo o que vinha fazendo até aqui com menos recurso financeiro, uma vez que o governo federal já anunciou corte de verba para a Justiça Eleitoral. 6h mais 48. É hora de falar da Topázio Marmoraria. Você que está construindo ou reformando não pode deixar de aproveitar. A Topázio Marmoraria tem sempre preço baixo, ótimas condições de pagamento e, claro, tudo o que você precisa em mármore e granitos nacionais e importados. A Topázio Marmoraria parcela suas compras em até 5 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Se preferir pagar à vista, o desconto pode chegar a 20%. Não deixe de aproveitar, não deixe de agendar uma visita com a equipe da Topázio Marmoraria. Tem uma equipe preparada que vai até a sua casa, até a sua empresa, elabora o projeto junto com você, te mostra o melhor material de qualidade, que fica bom para fazer aí o seu serviço, e você vai pagar da maneira que você puder e tendo um desconto especial. 3221-1596 ou 99941-2179. Olha que linda essa cozinha aí, que foi feita aí, planejada pela Topázio Marmoraria. Esse material, esse serviço, você também pode ter na sua casa. A Topázio Marmoraria transforma pedra em arte e fica na BR-364, quilômetro 4, no Belo Jardim 1. 6h mais 49. Eu vou para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai ver que venda de carros aqui no Acre sofre uma queda de mais de 17%. São os resultados, são os reflexos da crise financeira que ainda está aí assustando todo o país, e aqui no Acre não é diferente. É logo após o intervalo comercial, eu volto em instantes.